tarde. Em tempos de pandemia, a conciliação online tem ganhado cada vez mais espaço. Em um ambiente virtual, pessoas que enfrentam pequenos conflitos conseguem chegar a um acordo. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos explicar como é feita a mediação online. Mas esse é apenas um dos destaques. Você vai ver também. Caso Marielle. Superior Tribunal de Justiça decide que investigação sobre mandantes do crime fica no Rio de Janeiro. Há um evidente empenho dessas autoridades em solucionar os crimes, cujos executores, inclusive, já foram identificados. Supremo Tribunal Federal retoma hoje julgamento das ações que discutem a possibilidade de bloqueio de serviços de mensagem por decisão judicial. A ministra Rosa Weber entendeu ser possível suspender o sigilo das informações quando se tratar de investigação criminal ou para formar prova em processo penal. E ainda prazos processuais e audiências telepresenciais na Justiça do Trabalho são alguns dos assuntos abordados em transmissão ao vivo do TST pelas redes sociais. Por determinação da Justiça Federal de Cárceres, no Mato Grosso, a Polícia Federal realizou hoje a Operação Alfeu para investigar uma associação criminosa que pratica desmatamento e garimpo ilegal no rio Sararé. Quem tem as informações e conversa agora ao vivo com a gente é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, boa tarde para você. Quais são as informações desse caso? Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa operação ela conta com 200 agentes públicos, entre eles policiais federais, militares e servidores do IBAMA e também da FUNAI. São cumpridos 6 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão. A Polícia Federal também faz a desocupação do garimpo ilegal com a ajuda do Exército. Essa área, Rafaela, ela está localizada na terra indígena Sararé, no Mato Grosso. E segundo as investigações, o garimpo ilegal já provocou graves danos ambientais ao rio e à vegetação. A investigação também apontou que esses danos ambientais aumentaram nos últimos meses por causa da pandemia da Covid-19, porque os criminosos acreditavam que não teria fiscalização. Essa ação faz parte da Operação Verde Brasil 2 do governo federal para combater e prevenir o desmatamento e focos de incêndio na Amazônia Legal. Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas suas informações. Boa tarde para você mais uma vez. E no Pará, um homem acusado de desmatamento tentou interromper o julgamento do processo contra ele, alegando que a área prejudicada era pequena e que, por isso, o princípio da insignificância deveria ser aplicado. Mas a Justiça Federal não aceitou o argumento. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal, que destacou ter havido conduta delitiva do acusado em 2 situações. A primeira, quando desmatou quase 34 hectares da Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará, e, posteriormente, por destruir mais 20 hectares da mesma unidade de conservação. As 2 infrações juntas correspondem à destruição de 583.200 metros quadrados, ou 54 campos de futebol. Por isso, nessa situação, não seria razoável aplicar o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, ou bagatela, foi inserido no direito penal brasileiro em 1964 e sua aplicação deve seguir critérios. Ele é usado quando o juiz entende que houve mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social na ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O relator do caso, o desembargador federal Cândido Ribeiro, destacou que o princípio da insignificância vem sendo utilizado em situações excepcionais. De acordo com o magistrado, no que se refere a crimes ambientais, são consideradas a importância e a singularidade do bem protegido. Como nesse processo o bem é o meio ambiente equilibrado, o princípio da insignificância deve ser aplicado com cautela. O colegiado acompanhou o relator e decidiu pela impossibilidade de aplicação do princípio, levando em conta também a reincidência do crime. Esse advogado, especialista em direito ambiental, destaca que todo dano é considerado grave. Uma vez degradado um rio, uma floresta, em alguns casos, ou em muitos casos, fica impossível
você voltar para a situação anterior. E a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, entendeu que os aplicativos de mensagens não podem ser obrigados a fornecer dados criptografados. Mas a Justiça Federal, ela sim pode pedir interceptações de conversas em tempo real para investigação criminal ou para formar prova em processo penal. A ministra apresentou o voto dela no julgamento de 2 ações que discutem a possibilidade de bloqueio de serviços de mensagem. O julgamento continua hoje. No julgamento conjunto, os ministros iniciaram a análise de ação do Partido Popular Socialista, questionando 2 ordens judiciais, uma delas a decisão da Vara Criminal de Lagarto, em Sergipe, que suspendeu o aplicativo de mensagens WhatsApp em todo o país, em 2016. O ministro Ricardo Lewandowski deferiu liminar no recesso forense em 19 de julho de 2016 e restabeleceu o serviço do aplicativo, afastando a decisão judicial. Os ministros iniciaram também o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que discute os dispositivos da lei conhecida como Marco Civil da Internet. De autoria do PR, atual Partido Liberal, a ação questiona se a suspensão dos serviços ofende os princípios constitucionais da livre comunicação, iniciativa, concorrência e proporcionalidade. Os aplicativos de comunicação nesse sentido e as redes sociais talvez sejam atualmente a principal via que as pessoas possuem para se autodefinirem, para se expressarem. O advogado do aplicativo WhatsApp lembrou que as novas tecnologias mudaram a comunicação na sociedade. Os fluxos digitais substituíram modelos estáticos e, para preservar o sigilo dos usuários, as empresas criaram dispositivos de proteção. A inviolabilidade do sigilo de dados se refere apenas aos dados em trânsito. Ela não se aplicaria aos dados estáticos, já armazenados, no sentido de que as ordens de bloqueio proferidas por juízes, em primeira instância, violaram diversos direitos constitucionais e infraconstitucionais dos usuários, mas também de empresas e de uma grande quantidade de órgãos, até governamentais, que dependem desse serviço. Mas o advogado da Associação dos Magistrados Brasileiros, que participou do julgamento como amigo da corte, defendeu que sistemas de comunicação digitais que não permitem o acesso aos dados não deveriam operar no Brasil. Imaginem, vossas excelências, quantas atividades criminosas podem estar sendo praticadas nesse momento, se valendo dessa impossibilidade de interceptação em tempo real. A ministra Rosa Weber, relatora da ação apresentada pelo Partido Liberal, entendeu ser possível ordem judicial para suspender o sigilo das informações quando se tratar de investigação criminal ou para formar prova em processo penal. Ao permitir a disponibilização do conteúdo de comunicações privadas, no fluxo ou armazenadas, somente por ordem judicial, o artigo 10, parágrafo 2º, transita dentro do campo demarcado pelo artigo 5º, 12 da Constituição, segundo o qual, como já várias vezes aqui referi, o sigilo pode ser levantado por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para os fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E daqui a pouco, às 14h, os ministros do Supremo Tribunal Federal retomam o julgamento das ações. Vamos ver agora os assuntos que estão previstos na pauta de julgamentos de hoje. Direitos fundamentais é o primeiro tema da sessão plenária por videoconferência desta quinta-feira, com a continuação do julgamento conjunto iniciado nesta quarta-feira, o Marco Civil da Internet e a possibilidade de decisões judiciais impedirem o funcionamento do aplicativo WhatsApp. Ainda na pauta desta quinta-feira, o tema contribuições. Desta vez, são 2 recursos extraordinários sobre a base de cálculo dos PIS e da COFINS. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E veja a seguir, mediação online, uma forma de solução rápida e consensual para pequenos conflitos. É daqui a pouquinho, não saia daí. Justiça, para mim, é quando se dá oportunidade para que todas as pessoas de classes sociais, raça, sexo, sejam tratadas da mesma forma.
uso das máscaras de proteção é uma das principais formas de prevenção ao novo coronavírus e, por isso, se tornou o uso obrigatório em diversas partes do país. Mas há exceções. No Distrito Federal, uma norma permite que quem tem transtorno psicossocial ou deficiência intelectual, essas pessoas podem optar pelo uso ou não da proteção. A alteração nas regras de combate ao coronavírus foi feita esta semana e já está valendo. Um decreto do governo do Distrito Federal permite que pessoas com transtorno psicossocial ou deficiência intelectual possam escolher se querem usar as máscaras. E recomenda a estas pessoas e aos familiares que permaneçam em casa e só saiam em caso de extrema necessidade. Na prática, a mudança vale, por exemplo, para quem tem esquizofrenia, depressão, síndrome de Down e autismo. A secretária da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal explica que, caso as pessoas sejam abordadas pelos fiscais, devem provar que têm direito a optar pelo uso da máscara. As pessoas com espectro autista ou com alguma deficiência intelectual ou seus acompanhantes, quando da abordagem pelos fiscais, devem ter em mãos relatório de profissional de saúde ou laudo médico que comprovem a sua condição. Mas lembrem-se, a orientação mais importante, a principal orientação, fiquem em casa se puder. O mesmo decreto que torna opcional o uso da máscara para quem tem transtorno psicossocial ou deficiência intelectual ressalta que a obrigatoriedade do uso da proteção está mantida para as demais pessoas, quando elas estiverem em vias públicas, no transporte coletivo, nas empresas prestadoras de serviços, indústria, comércio e nas áreas comuns de condomínios. No Distrito Federal, o uso das máscaras é obrigatório desde o dia 23 de abril. Ontem, shoppings e centros comerciais puderam voltar a funcionar, seguindo algumas restrições. As medidas fazem parte da reabertura gradual do comércio. Audiências de conciliação podem causar aglomerações, o que não é recomendado em tempos de pandemia da Covid-19. Para não deixar o serviço parado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso aplicou uma solução. Em Cuiabá, a instituição ampliou as mediações online e muita gente está satisfeita. A Isis Caroline conseguiu agilizar o processo de divórcio por meio da mediação por videoconferência. Foi solucionado o meu problema através de videoconferência, que hoje em dia é muito eficaz, no meio que a gente está vivendo dessa pandemia. A audiência de conciliação é uma forma de evitar a judicialização do problema e resolver o conflito da melhor forma para as partes, mais rápida e sem muito custo. Por causa do regime de teletrabalho adotado pela Justiça Brasileira, o Judiciário de Mato Grosso manteve as audiências de conciliação online. O meio de mediação judicial por videoconferência tem surtido muito efeito, principalmente o consenso entre as partes dialogando, mesmo por tela virtual. Tudo vem se dando harmoniosamente através desse diálogo transformativo e por esse meio adequado de solução de conflitos. A equipe da Justiça de Cuiabá recebe a demanda desde que ainda não tenha sido ajuizada. Dessa forma, a mediação tem proporcionado agilidade e praticidade para qualquer pessoa que esteja em situação de conflito e busca por uma resposta rápida, eficiente e barata em tempos de pandemia. Estamos aqui com uma excelente equipe de mediadores disposta a facilitar a conversação entre vocês para que cheguem a um consenso sobre suas questões. Ficou aí o recado da mediadora, né? Bom, e para solicitar a mediação por videoconferência em Cuiabá, é só encaminhar a reclamação para o e-mail pje.pré-processual@tjmt.jus.br. A solicitação também pode ser feita por advogado por meio do PJE de competência dos Centros Judiciais de Solução de Conflitos, o CEJUCS, lá de Cuiabá. Bom, e para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora por Skype com o presidente da Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos e do Comitê Gestor da Conciliação do Conselho Nacional de Justiça, o conselheiro Henrique de Almeida Ávila. Muito boa tarde, obrigada pela disponibilidade em conversar conosco. Boa tarde, Rafaela. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite.
Bom, conselheiro, nos próximos dias o CNJ ele vai disponibilizar para os tribunais uma ferramenta que vai propiciar aí as mediações e as resoluções de conflitos online, né? Como isso vai funcionar na prática, conselheiro? A ideia é facilitar para todos os atores do processo. Como na matéria, na ótima matéria que eu vi que vocês fizeram, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o NUPEMEC e o Sejusc de Cuiabá vem desenvolvendo essa tarefa, né, que é de transformar aquelas audiências que outrora eram preponderantemente presenciais, agora em cada vez mais virtuais. Nos valer da tecnologia para nos proteger nesse momento e também para facilitar a vida de todos nós. Conselheiro, é importante ressaltar também que as mediações serão feitas a partir de demandas litigiosas envolvendo a Covid-19, né? Quais as principais demandas, os principais temas relacionados e se contempla todas as áreas do direito, todas as esferas? Inicialmente, sim. Você tem uma demanda muito grande hoje no judiciário, decorrente, direto ou indiretamente, da Covid-19. Diretamente, nós podemos citar como exemplos as decorrentes de plano de saúde, né, de exigência de internações, inclusive contra o Estado, medicamentos e por aí vai. E também aquelas decorrentes indiretamente, né, que são oriundas da crise que a Covid-19 provoca. Por exemplo, nós sabemos que há muitos aluguéis que não estão sendo pagos no Brasil porque os locatários estão em dificuldade, entre tantas outras que nós podemos imaginar. As áreas são as mais diversas, né? Nós podemos falamos daqui da saúde, temos também a área de direito empresarial, que também está sendo muito impactada, muitas empresas com muitas dificuldades e se acudindo aí no Poder Judiciário. Temos também a área trabalhista, né, que a parte do desemprego, claro, tem aumentado, né? Está havendo também alguma alteração nos contratos de trabalho e isso naturalmente gera litígios. E nos litígios nós podemos tentar colaborar sempre com a conversa, com a mediação, com a conciliação. Essa é a ideia dessa plataforma que pretende interagir com todos os tribunais do Brasil, de uma maneira segura, simples, fácil e que atenda a cada demanda específica, porque os estados têm, claro, suas demandas, suas particularidades. Eu acho que quando a gente fala em mediação online também, a gente está falando de economia para os cofres públicos, para o judiciário, né, conselheiro? Deve ter uma ligação nisso também. Eu queria que o senhor falasse das parcerias, né? A plataforma está sendo desenvolvida com apoio às parcerias com quais órgãos, quais atores envolvidos? Olha, nós temos a Ordem dos Advogados tem participado conosco das nossas discussões, da nossa formulação do projeto, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que faz um trabalho magnífico por todo o Brasil, pela parte mais necessitada. Não podemos esquecer dos grandes setores que têm colaborado muito conosco nesse projeto, os grandes setores produtivos da sociedade, porque eles têm muito interesse em, antes de ver as questões dos litígios judicializados, ter a oportunidade de solucionar o problema dos consumidores, enfim, dos seus, daquelas pessoas para quem eles prestam serviço antes, né, de uma briga que pode ser, como você disse, muito cara, não só as partes, né, e pelo tempo também que uma briga judicial demora, mas também para o Estado, né, o Estado gasta muito dinheiro com uma ação judicial. O ideal é que as pessoas só se dirijam ao juiz e levem os seus recursos a todos os tribunais do Brasil se houver necessidade, se a questão não puder ser solucionada com uma boa conversa e com uma técnica de mediação e conciliação. Para a gente finalizar aqui rapidinho, o CNJ tem buscado alternativas para quem não tem acesso à internet? Veja, os tribunais, o CNJ tem buscado, os tribunais também estão com a sua criatividade fazendo o possível, os magistrados, os servidores. Por exemplo, em estados que você tem uma população mais carente, localizada, por exemplo, em Roraima, veja, os juízes têm feito audiências nos juizados especiais pelo WhatsApp.
né? Isso tem facilitado muito. Outros estados, cada estado tem um ato normativo que tem regulamentado isso de uma maneira muito positiva, mas há estados que têm utilizado o Cisco Webex, o Zoom, Microsoft Teams, quer dizer, com a criatividade, todos estão tentando colaborar com isso, claro, dentro daquelas necessidades. E quando não é possível, quando não há essa tecnologia para parte, os sejusques, os juizados, claro, sempre se manterão presenciais, sempre se manterão físicos, porque isso é muito importante para atender a todos os brasileiros e a todos os jurisdicionados. Doutor Henrique de Almeida Ávila, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Eu agradeço, Rafaela. Boa tarde. Bom, e a série de 3 lives realizadas no mês do trabalho com os ministros que integram a direção do Tribunal Superior do Trabalho chegou à última edição. A terceira transmissão contou com a participação do Corregedor-Geral do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga. O ministro falou sobre os prazos processuais e as audiências telepresenciais. Foram mais de 3.000 acessos, tanto pelo YouTube quanto pelo perfil do TST no Instagram. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, abordou as medidas adotadas para adaptar a Justiça do Trabalho à nova realidade imposta pela pandemia. O Corregedor-Geral enfatizou a importância de manter a prestação de serviço aos jurisdicionados em um momento como esse. O direito do trabalho e o processo do trabalho, ele tem que ver com uma desigualdade muito grande nas próprias relações sociais. E é nesse momento em que uma das partes mais vulneráveis dessa relação necessita de uma atuação do Poder Judiciário efetiva, firme, concreta, para que dê naturalmente qualidade e efetividade à tutela desse bem da vida. O ministro observou ainda como o processo judicial eletrônico tem contribuído para o funcionamento da Justiça do Trabalho. Desde 2011, nós estamos já à frente no processo judicial eletrônico. Hoje, nós temos quase 100% de todo o processo judicial na Justiça do Trabalho já no processo judicial eletrônico. De modo que os processos físicos são números irrisórios. Outro ponto abordado pelo ministro foi o ato 11 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que, segundo o corregedor, adaptou ainda mais a justiça trabalhista ao ambiente de trabalho remoto. A maneira que se entendeu foi exatamente nesse sentido, possibilitar adequar o procedimento a uma linguagem fácil, não é, que pudesse ser exercida por todo o usuário, a começar pela plataforma em que se iria estabelecer esses relacionamentos telepresenciais. E a plataforma foi a plataforma colocada à disposição pelo Conselho Nacional de Justiça, pela Portaria 61, que é a plataforma Cisco Webex, que está sendo utilizada para a realização das sessões de julgamentos no Tribunal Superior do Trabalho, normalmente, e também pelos tribunais regionais e pelas varas do trabalho nas realizações de audiências. A transmissão completa da live está disponível no canal do TST no YouTube e no perfil do tribunal no Instagram. E ainda nesta edição, no Distrito Federal, operação da Polícia Civil prende quadrilha que assaltava casas de chineses. Os detalhes daqui a pouquinho. Poder organizar o Estado, organizar a sociedade e dar à sociedade direitos iguais a todos. A Polícia Civil do Distrito Federal realizou operação contra uma organização criminosa que roubava casas de chineses. Segundo as investigações, que começaram no ano passado, os criminosos atuavam em todo o país. Ao todo, 8 pessoas foram presas no DF e mandados de busca e apreensão foram emitidos nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Ceará. Nos locais, foram apreendidos dinheiro, celulares, entre outros objetos. As investigações mostram que os integrantes da organização criminosa atuavam há pelo menos 4 anos.
As vítimas eram escolhidas pelo costume de guardar quantias elevadas de dinheiro em casa e por raramente registrar ocorrências na polícia. Caso Marielle Franco. Superior Tribunal de Justiça decide que investigação sobre mandantes do crime fica no Rio de Janeiro. O pedido de deslocamento de competência foi feito pela Procuradoria-Geral da República, que buscava transferir para a esfera federal a investigação sobre os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, em 2018, no Rio de Janeiro. Em setembro do ano passado, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apontou falhas na condução do inquérito da Polícia Civil. Mas todos os ministros da terceira sessão julgaram a favor da manutenção do caso, sob competência da Justiça Estadual, da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Para a ministra Laurita Vaz, relatora do processo, o caso não preenche os requisitos necessários para a federalização. Eu senti não está configurada nem longe e nesta tampouco desinteresse da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado. O que transparece a partir da análise das ações acima relacionadas é justamente o contrário. Há um evidente empenho dessas autoridades em solucionar os crimes, cujos executores, inclusive, já foram identificados. Segundo Laurita Vaz, a alegação do Ministério Público Federal de que haveria contaminação da Polícia do Rio pelo crime organizado foi genérica e sem apoio nem indícios de prova desse suposto comprometimento dos investigadores. Todos os ministros da terceira sessão acompanharam o voto da relatora. A vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e seu motorista Anderson Gomes foram vítimas de um atentado a tiros no dia 14 de março de 2018. Foram presos preventivamente e indiciados pelo crime o sargento aposentado Rony Lessa e o ex-policial Elcio Queiroz. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Boa tarde para você. Tchau, tchau.